a palavra dele. Eu gostaria de que todo mundo fechasse seus olhos e entrasse em conexão com o céu, com Deus, nesse momento. Senhor Deus e Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pela noite. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito na nossa vida. Pai amado, eu te entrego, Jesus, essa palavra que vai ser ministrada hoje. Entrega, Senhor, nos corações, que elas possam receber, Senhor, e praticar a tua palavra. Deus amado, nós te agradecemos por tudo, pela vida, pelo alimento, pelo levantar, por cada dia. Senhor, se faz presente nesta manhã, abençoando, Pai, esse momento, nosso dia, nosso resto de semana. E assim, Pai, nós te convidamos para estar conosco, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, mulheres do reino. Bom dia a todas. Hoje, Deus tocou no meu coração. Falei para a Dayana ontem. Dayana, eu recebi uma palavra tão bonita, tão linda, que mudou totalmente o meu modo de orar, principalmente. Mudou totalmente a minha visão de buscar a presença de Deus. E a palavra de Deus é clara quando ela diz: dai de graça o que recebeste de graça. E nós somos instrumentos de Deus aqui na terra de propagar a sua palavra, o seu evangelho. E domingo o Senhor falou tão fortemente comigo no culto, que eu disse: outras pessoas precisam ouvir essa mensagem. E o Senhor me tocou de uma forma tão forte de dizer: você vai levar essa palavra. E eu lembro de todos os livros que domingo, pastor, eu não anotei, mas eu lembro de todos os livros que eu recebi a mensagem no domingo e eu anotei. Então, mulheres, hoje eu vou falar com vocês sobre fé. Parece algo assim tão simples, né? Mas fé, como se nós cristãos tivéssemos essa fé automática, né? Então, hoje eu vou falar com você sobre a fé que atrai a atenção de Deus. A fé que atrai a atenção de Deus. Primeiramente, fé é uma palavra tão pequena com 2 letras, mas é uma palavra tão gigante, tem um significado tão grande, um alcance tão forte. E a palavra fé, a sua pronúncia pode ser simples, mas ela é gigante no seu impacto. A Bíblia nos fala muito sobre fé, inclusive em todas as obras de Cristo, todos os livros, em grandes milagres da Bíblia, nós vemos a fé sendo praticada. Então, quando a gente fala de fé, ela é um instrumento que realmente toca e chama a atenção de Deus. E eu aprendi isso até na nossa forma de orar, até quando nós oramos errado. Por quê? Quando nós iniciamos uma oração, nós iniciamos primeiro, e eu sei, mulher, que tu faz isso, porque eu fazia. Nós iniciamos logo colocando os nossos problemas na frente. Senhor, eu estou com esse problema. Senhor, minhas dívidas. Senhor, meu marido. Senhor, meu filho. Nós iniciamos logo com o problema. Nós nos escondemos atrás do problema, né? A fé, né, no seu conceito, é algo assim tão conceitual quando diz que a fé, ela é aquilo que nós acreditamos que já aconteceu sem antes ver. É aquilo que não é tangível. A Bíblia, inclusive, ela fala que a fé ela é aquilo que é sobrenatural. Aquilo que é natural, que a gente vê, aquilo que é tangível, que a gente pega, que a gente tem, aquilo que a gente pode ver, a gente acredita. Mas a fé é aquilo que a gente não vê, é o sobrenatural. É aquilo sobre em cima do natural. E aí o conceito de fé na Bíblia diz lá, inclusive, em Hebreus 11, primeiro, que fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se vê. Ele diz, ora, a fé ela é a certeza, é aquilo que eu ajoelho orando, pedindo, mas eu já tenho fé, a certeza daquilo que eu estou pedindo que já vai acontecer.
Então, a Bíblia, ela traz um conceito muito claro do que é a fé. Muito claro do que é a fé. E aí, quando a gente fala de fé, vem aquela pergunta: o que realmente chama a atenção de Deus? É o nosso sofrimento? É a nossa dor? É a nossa luta? Porque quando a gente inicia uma oração, a gente inicia logo contando para Deus as nossas lutas, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Mas deixa eu te falar, mulher, não é isso que chama a atenção de Deus. Não é isso que chama a atenção de Deus. Se sofrimento chamasse a atenção de Deus, se dor, se doença chamasse a atenção de Deus, ninguém tinha luta, ninguém tinha doença, não tinha crente doente, né? Então, a gente tem pensado, sempre orado naquilo, vou começar falando dos meus problemas. E a gente se esconde atrás do problema. Mas não é isso que chama a atenção de Deus. E isso mudou totalmente a minha forma de orar, de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus. E eu te provo na Bíblia isso, tá? Continuando. A fé conecta o natural ao sobrenatural. A fé ela é uma ponte naquilo que vemos e aquilo que Deus pode fazer. O quanto que é forte e impactante. Lá em Hebreus 11, ainda 11:6, fala que sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, quantas vezes, às vezes eu sempre me pergunto, não sei se você já se fez essa pergunta, o tanto de crente que ora, que jejua, que busca, que faz campanha e não recebe resposta de Deus. Eu sempre me fiz essa pergunta. Eu vejo pessoas que iniciam campanhas atrás de campanha, que buscam aquilo, mas não recebe resposta de Deus. Porque coloca o seu problema, eu digo que não é nem uma oração, é um desespero, na frente da presença de Deus, mas não tem fé. A fé é que move o coração de Deus. A fé é que move o coração de Deus. E isso muda, sim, totalmente quando nós buscamos a presença de Deus, de nós termos fé naquilo que nós estamos pedindo. E não é aquela fé de achar, é aquela fé da certeza. Senhor, hoje eu tenho fé que aquele problema que eu tenho que resolver meio-dia já está resolvido. Não é se. O crente ele não diz e se. O crente ele diz já está resolvido. Então, a fé é a convicção daquilo que nós queremos que já aconteceu. Essa é a verdadeira fé. E o crente, peço oração para minha mãe que passou muito mal. Nós vamos orar no final, em nome de Jesus. Já tenha fé que ela já melhorou, em nome de Jesus. E aí a gente traz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é o sofrimento que agrada a Deus. Olha só, não é o sofrimento que agrada a Deus. Não é o tamanho do teu problema que vai atrair a atenção de Deus. Não é o tamanho da tua luta que vai atrair a atenção de Deus. Quantas pessoas têm luta maiores que a nossa? Quantas pessoas não estão passando por doenças piores do que a nossa? Mas não é o sofrimento que atrai Deus. É a tua fé. Na Bíblia, o que mais a gente vê de trechos em que Jesus fala: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Não foi o que aquela pessoa fez, não foi o desespero, não foi a forma como ela gritou, foi a fé. Então a gente vê muito trecho na Bíblia que tudo Jesus remete à fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, pela sua fé serás salvo. Então, o quanto que a fé ela é o canal principal de conexão entre o céu e a terra, entre você e Deus, entre o que é natural e o que é sobrenatural. O acesso ao céu, o acesso a Deus, o que atrai a atenção de Deus é a fé. Se o sofrimento atraísse Deus, todas as pessoas que sofrem já teriam sua resposta imediata. Todo mundo que tem doença já seria curado.
né? Então, a gente, às vezes, até se revolta quando diz, nossa, mas Deus não me ouve, porque Deus permite, né, que um evangélico, que um crente fique doente, que morra numa determinada doença. A fé, gente, ela é tão forte que Jesus fala até aquela passagem bíblica muito comum que a gente ouve sobre se você tiver a fé do tamanho de uma mostarda, quem já viu uma semente de mostarda? Né? Eu pesquisei, vi até uma foto ontem, o tanto que ela é pequena. Jesus, ele não falou o tamanho de uma montanha, do tamanho de uma rocha. Ele simplificou, ele disse, se a fé for do tamanho de uma mostarda, para você ver o tanto de força que tem a fé, o quanto nós podemos mover céus e terra com a nossa fé. Então, a gente não pode deixar o problema ser maior que Deus, a doença ser maior que Deus. Né? Quando a gente está na presença de Deus, algo bem assim para simplificar, quando a gente está na presença de Deus, está aqui Deus, a gente já chega com carrão de cena com os nossos problemas. Eu estou me escondendo atrás dos meus problemas. Deus quer que eu passe o meu problema, que esse problema não seja maior que ele. Quer que a gente chegue na presença dele, que nós nos humilhamos, nós adoramos a Deus. Eu mudei minha forma de orar. Hoje eu adoro primeiro e depois eu peço. Hoje eu coloco um hino, porque a presença de Deus, gente, a Dayana sempre começa aqui o devocional com hinos, sabe por quê? Porque é quando você chama Deus, é quando esse momento de louvar, de adorar, que você está envolvendo, que Deus vem à sua presença. Então, comece adorando primeiro, adore, se humilhe, cante um louvor, entre no teu secreto, e depois você entrega para Deus os teus problemas, sabe? Porque Deus, ele quer primeiro ver você, depois ele quer tratar o teu problema. Então, isso é muito importante, porque muda totalmente a nossa forma de pedir, a nossa forma de orar, e isso mudou muito a minha forma, até de chegar na presença de Deus, de adorar a Deus de uma forma diferente. E a gente não deixar que o nosso problema seja maior que Deus. Inclusive, às vezes a gente duvida, né, do que Deus pode fazer. Aquela fé tão pequena e a gente se desespera ao ponto de fazer algumas orações de uma forma desesperador. E, Senhor, é isso, é aquilo, isso, é aquilo. Senhor, acalma teu coração. E entenda que maior que o teu problema é Deus. Então, a tua ansiedade, o teu desespero, a tua tristeza, não vale a pena, entrega para Ele. Tenha fé. A fé que aquilo que tu entregou, que Ele é capaz de resolver. Ele é maior. Ele é maior. Quantas vezes muitas pessoas elas recebem um diagnóstico médico, elas se abalam. Que abalam, nós somos seres humanos. E ela já tem aquilo como verdade, como que já aconteceu, e ela pega aquele diagnóstico. Mas a gente tem que entender que Deus é maior que aquele papel. Quantas curas nós já vimos acontecer de pessoas que tiveram fé e já foram curadas. Então, a fé, ela é um instrumento que nós, cristãos, evangélicos, nós temos que crer. Né? Na verdade, quando nós fomos salvos, nós fomos salvos pela fé. Nós acreditamos que existe um Deus maior. Nós acreditamos na salvação. Nós acreditamos que Deus existe. Se eu acredito que Deus existe, eu já tenho um pouquinho de fé. Então, todos nós temos, sim, uma fé aqui guardada, porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, nós acreditamos naquilo que não vemos, naquilo que não é tangível. Mas, assim como qualquer outra coisa que a gente queira cultivar, né, a fé, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cuidada. Assim, quando a gente quer manter os nossos músculos, a gente tem que fazer academia, e a gente deixa de fazer academia depois dos 35, a gente, como diz a Cláudia, a gente perde o músculo no banho. Então,
A gente precisa o quê? Fortalecer, ter aquela constância de ir para a academia. A fé, ela é exatamente isso. A fé, ela precisa ter constância, ela precisa ser trabalhada. E como que eu aumento a minha fé? A gente vai chegar lá. Como? Então, em Mateus 21, 22, Mateus 21, 22, Mateus 21, 22, diz assim: E tudo o que pedires em oração, crendo, receberás. Percebe que Jesus disse assim, que ele disse tudo. A palavra-chave que eu quero trazer para vocês é tudo que pedires. Tudo. Ele não disse algumas coisas que pedirem, não. Ele disse tudo. Tudo que pedires em oração, crendo que já aconteceu, receberás. Crendo que já aconteceu, receberás. Então, não há limite para o que a gente pede para Deus. Vocês sabiam disso? Tudo que pedires para Deus em oração, crendo que já aconteceu, ou seja, você tem fé que aquilo já aconteceu, tu vais receber. E isso é muito forte, porque quando você começa a pedir com fé e a enxergar que você está recebendo tudo aquilo que pediu em oração, porque a gente vai recebendo e a gente não vai percebendo, inclusive a gente até esquece de agradecer. Mas aqui em Mateus ele fala tudo. Isso é muito forte. Porque tudo que a gente quiser para Deus, a gente pode pedir. O que vai mensurar se eu vou receber ou não é a minha fé. É a minha fé. Quem mede o quanto que eu vou receber daquilo que eu estou pedindo, ou se eu vou receber, é a minha fé. É como eu estou pedindo. Quando eu digo não é apenas pedir, é pedir acreditando, é orar confiando e agradecer antes de ver. Eu agradeço por coisas que eu peço, que Deus não faz eu esquecer. Eu peço coisas e eu agradeço até antes de receber, porque eu tenho fé que eu já recebi coisas que, inclusive, eu até postei ontem no meu Instagram, que muitas das vezes Deus ele prepara nós para receber aquilo que a gente pediu, que já está preparado, que já está preparado. Eu queria, inclusive, trazer como exemplo aqui para vocês, mulheres, mulher de Cananeia. Mulher de Cananeia, ela tinha uma filha endemoniada, né? Tá lá em Mateus 15, 21 a 28, essa história. A forma como essa mulher chegou até Deus e a forma como ela mudou o seu pedido para ela poder receber a bênção de Deus. Lá em Mateus 21 a 28, a mulher de Cananeia, ela veio até Jesus, né, aquela multidão, discípulos andando, e ela gritando, desesperada, atrás uma mãe desesperada, uma mãe cansada, né, uma filha, a Bíblia diz ali, por meado de 12 anos, uma adolescente que sofria, demônios atormentavam aquela criança. Eu imagino o desespero dessa mãe. Então, ela correndo, gritando, no meio da multidão, Jesus, filho de Davi. Aqui, inclusive, aqui eu vou ler para vocês como essa mulher orou e como ela mudou a sua forma de pedir para ela poder receber a bênção de Deus. E você vai ver como nós oramos errado. Mateus 21 a 28. Mateus 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Mulher de Cananeia. Saindo Jesus dali, foi para a região de Tiro. Eis que uma mulher cananeia que vinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha a forma como ela estava desesperada, pedindo para Deus, colocando o seu problema, a sua dor, a sua luta, horrivelmente endemoniada. É compreensível a gente entender o desespero de uma mãe,
Quando nós oramos pelos nossos filhos, seja por uma doença, seja por um problema, nós não desesperamos porque nós somos mães. O quanto que aquela mulher já devia vir sofrendo há anos com aquela criança. Então, ela gritava no meio da multidão, ela fazia o escândalo, está horrivelmente endemoniado. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, seus discípulos aproximaram e disseram: mande ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Olha a sensibilidade dos discípulos. E logo lá na frente, 25, né, quando Jesus ali se reuniu, e quando ela chegou já de uma forma diferente, percebam que a forma como ela pediu foi diferente. Ela, porém, veio ao Senhor e o adorou. Ela, porém, veio ao Senhor e o adorou. Ela mudou a sua forma de pedir. Ela não trouxe o problema primeiro. Ela primeiro o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Senhor. Então, percebe que ela mudou a sua forma de pedir. Então, daquele momento, o Senhor Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, que seja feito conforme quer. E desde aquele momento, a filha foi curada. Percebe que o que chama a atenção de Deus não é o teu grito. Ei, mulher, o que chama a atenção de Deus não é o teu desespero. O que chama a atenção de Deus é a tua fé. É a tua fé. Em todas as passagens bíblicas que você vê milagre, a frase é essa: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, a fé, ela é um instrumento essencial para atrair Deus. E o crente e o evangélico que entende o poder da fé, ele muda a sua forma de como pedir, como acessar o céu. E esse exemplo muda muito, né? Como a gente pediu, ela insistiu, ela buscou, ela não parou, ela adorou, ela se humilhou. Ela se humilhou. Então, sabe aquele teu secreto? Aquele rosto num pó? Se humilhar na presença de Deus. Buscar primeiro Ele. Se colocar primeiro na presença de Deus. E depois você vem pedindo. É o primeiro passo para você acessar o céu. Não é com o teu problema, ei, não é com a tua luta, não, não é. Não é isso que atrai Deus. Senão, eu sempre digo, senão não tinha crente doente, senão não tinha crente com luta, senão não tinha crente com problemas financeiros, porque nós vamos para a igreja, nós pedimos errado, nós oramos errado, e nós, eu digo nós, porque é o que fazemos, é o que nós fomos ensinados, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. É por isso que eu trouxe essa mensagem hoje, porque eu não quero só para mim. A palavra de Deus diz: dai de graça que recebeste de graça. Então, mudou, né? A gente mudou a forma de pedir. Primeiro adoramos, depois a gente vê o milagre. Primeiro a gente adora, primeiro a gente confia, a gente declara pela fé. Nós temos que declarar pela fé. Deus nos deu autoridade para declarar, de pisar em serpente, de declarar: doença cai fora, doença sai daqui, salva meu filho, salva meu marido. Nós temos autoridade pela fé de declarar, de profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, quando nós entendemos o poder que nós temos na mão como cristãos, que o que mede aquilo que nós recebemos não é o nosso grito, e sim a nossa fé. E isso muda, sim, a forma de como nós pedimos para Deus. Mas o que aumenta a nossa fé? Né? Quando eu quero aumentar meus músculos, a gente vai para a academia, né? Mas o que aumenta a fé? Por si só, nós já temos uma fé no nosso coração. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós reconhecemos que Ele existe, que Ele é maior. Então, nós temos essa fé já no coração. Mas como que eu exercito essa fé? Como que eu exercito essa fé? Lá em Romanos 10, 17, diz assim, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, só o fato de vocês estarem aqui todas as manhãs no devocional, fazendo o devocional, vocês já estão aumentando a fé, alimentando a fé. Ouvir a ministração da palavra, ler a palavra diariamente, exercitar a fé, orar, confiar. Eu digo não orar com desespero, orar, chegar com temor na presença de Deus. Não é o nosso grito que vai atrair Deus. Chegue adorando, chegue se colocando primeiro na presença de Deus. Chegue louvando, coloque um louvor, dobre teus joelhos, põe o teu rosto no pó. Primeiro adore, primeiro tenha fé que aquilo que você vai pedir já aconteceu. De manhã no devocional, quando nós iniciamos o dia com aquela oração, tenha fé que o teu dia vai ser um dia abençoado, que aquele problema que você tem para resolver naquele dia já está resolvido. Já está resolvido. Porque, inclusive, é cientificamente comprovado, a gente sai até do mundo espiritual, é cientificamente comprovado que quando nós pensamos positivo, nós atraímos coisas positivas. Quando nós começamos um dia acreditando com aquela positividade, que eu já consegui aquela bênção, que eu já alcancei aquele determinado objetivo, eu atraio energias positivas. E pessoas que pensam negativo, pessoas que só já começam o dia reclamando, atraem coisas negativas. Atraem coisas negativas. Não seja aquele crente que amanhece o dia nos grupos de WhatsApp da igreja, dos irmãos, grupo de WhatsApp da família, reclamando que passou a noite ruim, que está com dor, que está com doença, só contando enfermidade. Crente não conta derrota, nós contamos vitória. Nós contamos vitória. Então, tenha positividade, tenha fé. Pode estar tudo dando errado, porque a fé é isso. É você acreditar diante de situações adversas, é você ver que não tem possibilidade de dar certo e você acreditar que vai dar certo. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. A fé é aquilo que você diz assim, meu Deus, o que é que eu vou almoçar? Não sei, mas Deus vai prover o meu almoço. Meio-dia Deus provém, porque a fé é isso, é acreditar, é confiar naquele que tem poder para resolver. É acreditar naquele que tem poder para te entregar. E como aumentar a fé? Jejuar. Eu não sei vocês, mas eu tenho visto uns jejuns meio estranhos por aí. Tem gente fazendo jejum de Instagram, fazendo jejum de chocolate. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não passa nem no céu. Isso não é jejum. Jejum, a Bíblia nos fala que jejum não é dieta com versículo. É colocar a carne no lugar dela. Isso é jejum. Não é jejum de chocolate, não é jejum de Instagram. Ok, se tu quer diminuir o teu tempo de Instagram, mas não considere isso como jejum. Jejum envolve comida. Jejum envolve presença. Jejum envolve quebrantamento. Isso é jejum. Eu até anotei aqui que lá em Isaías 58 fala assim, Deus denuncia o jejum que ele não recebe. É um jejum de aparência, onde se abre mão da comida, mas não se abre mão do pecado. Onde a boca se cala, mas a língua continua ferindo. Tem gente hoje que faz jejum só para mostrar que está fazendo jejum. Na minha época, eu fui ensinada os evangélicos mais antigos. Quem aqui do evangelho antigo vai saber. Na minha época de evangelho, meu pai é pastor, Assembleia de Deus, e a gente não podia nem falar que estava fazendo jejum. Vocês acreditam? Nós não podia nem falar que estava fazendo jejum. A partir do momento que eu falasse que eu estava fazendo jejum, o jejum já quebrava. Né? Os antigos falam que o jejum ele é um momento muito íntimo entre você e Deus. É uma luta contra a carne. Jesus jejuou. E a Bíblia nos traz que o jejum ele envolve comida, renúncia mesmo. E eu lembro que eu sempre tive assim um TDAHzinho, então
Quando eu fazia jejum na minha adolescência, de juventude da igreja, eu esqueci, acabava falando. Meu pai dizia, Ih, já quebrou o jejum. Já quebrou o jejum. Porque não é para o outro. O jejum é para ti. É para aumentar a tua presença com Deus, aumentar a tua fé. Então, hoje, a gente vê que o mundo vai mudando. E eu ainda vivo um evangelho muito raiz, ainda tenho algumas culturas muito raiz. E eu vejo que vai mudando as coisas, porque diz assim, que jejum é renunciar aquilo que a gente gosta. Eu gosto de Instagram, então vou renunciar ao Instagram. Vou passar um dia sem Instagram. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. Jejum, ela envolve comida. Então, jejuar, orar, buscar, isso aumenta a nossa fé. São exercícios que a gente precisa fazer, né? Se a gente não regar, assim como a planta, né? Se a gente não regar, não adubar, não tratar, ela não vai crescer. E a fé é assim, nós precisamos diariamente estar ali alimentando, estar na presença de Deus, né? E ouvir, a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra de Deus, eu não tenho como aumentar a minha fé. Tem gente que fala assim, eu não sei orar, né? Hoje, orar, tem gente que não sabe orar, mas porque não ora. A gente aprende a orar orando. Nós aprendemos a orar orando. Nós temos um acesso com Deus muito direto hoje. Imagina só, há tempos atrás, em que antigamente não era qualquer pessoa que acessava a presença de Deus. Não era qualquer pessoa, eram os sacerdotes, né? Não era mulheres, eram homens que se reuniam através do sacerdote. Então, quanto que o tempo mudou? Hoje nós temos um acesso direto ao Pai. Não existe um modelo pronto de oração. A oração é aquilo que você está na presença de Deus, só você e Deus. A Bíblia ela não nos ensina a orar. Você não vai achar uma fórmula pronta de oração na Bíblia. Você não vai achar, porque não existe. A oração é um momento entre você e Deus, mas existe a forma certa de acessar o coração de Deus. E essa estratégia, vocês mulheres que estão aqui, vão sair com essa estratégia pronta. Sabe aquela estratégia de concurso? Pois é, a estratégia que eu estou dando para vocês hoje. A fé é o que atrai o coração de Deus. A partir de hoje, a tua forma de orar vai ser diferente, a tua forma de buscar vai ser diferente, a tua forma de pedir vai ser diferente. Primeiro se coloque na presença de Deus, primeiro se coloque eu, Jéssica, na presença do Pai, em adoração. Eu tenho fé que o que eu vou pedir já aconteceu. Primeiro adore. Primeiro adore. Porque a adoração, o louvor, atrai. Quantas vezes você está lavando uma louça, você está louvando a Deus, você sente a presença de Deus lavando uma louça, através do louvor. Você está cozinhando, você está lavando uma roupa. Eu já chorei uma vez lavando uma roupa, cantando louvor. Chorei sentindo a presença de Deus, de arrepiar, de querer gritar dentro do banheiro, de querer louvar, de gritar, porque a presença de Deus, ela não está só dentro da igreja, a presença de Deus está onde você adora com sinceridade, quando você adora com fé, quando você busca. Está no teu quarto, está onde você estiver. Então, o teu secreto com Deus. Fecha a porta do teu quarto, se humilhe, adore. É assim que nós atraímos a presença de Deus, é assim que nós excitamos na nossa fé, é assim que nós alcançamos as nossas vitórias, é assim que nós entregamos a Deus todas as nossas ansiedades, é assim que a gente começa a ver mudança naquilo que a gente pede, naquilo que a gente está pedindo. E, para a gente concluir, queria falar aqui para vocês que hoje Deus ele não procura quem sofre. Se Deus procurasse quem sofre. Quem é que sofre? Quem é que não tem luta? Se Deus fosse medir a entrega dele pelo tamanho do nosso sofrimento, né? Deus ele não procura quem sofre, quem tem doença. Ele está procurando quem crê, ele está procurando quem tem fé, aquele que busca, aquele que chega na presença dele. Então não deixe que o problema seja maior que Deus. Não adore a luta, adore aquele que é maior que ela. Não adore a luta, adore aquele que é maior que ela. Não te desespera, não te desespera, deixa eu te falar, não te desespera, não vem com ansiedade, não vem com esse desespero, sabe por quê?
Porque maior é aquele que vai resolver o teu problema. Não é o grupo de WhatsApp, não é no grupo da tua família dizendo que tu tá com dor, que tu tá com problema, que isso, aquilo. Não é lá que você vai achar a resposta. Não vai ser lá. Vai ser entre no teu secreto com você e Deus, é lá que tá, é a tua fé. É a tua fé. É a tua fé. E eu quero, inclusive, deixar uma pergunta aqui para vocês. Você tem se colocado diante de Deus ou atrás do seu problema? Se Deus te respondesse hoje, mulher, essa pergunta é forte. Se Deus te respondesse agora, na medida da sua fé, o que que você receberia? O que que você receberia? Se faça essa pergunta. Como é que está a minha fé? Estou precisando exercitar a minha fé? Como é que eu estou pedindo? Se Deus virasse hoje e dissesse, eu vou responder a Jéssica. É hoje que eu vou dar o que ela está pedindo. Mas eu vou dar conforme a medida da fé dela. O que que você receberia hoje? Se hoje fosse o dia do seu milagre, se hoje, pela manhã, fosse o dia do seu milagre, você estaria preparado para recebê-lo? Sabe por quê? A gente pede muita coisa, né? Foi por isso que eu fiz aquele pôster ontem. A gente pede muita coisa. Só que a gente não está preparado para receber. E Deus sabe disso. Deus sabe. Deus conhece o nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus nos conhece bem antes de nós existirmos. Bem antes de nós existirmos, Deus já conhece. Deus já sabe do nosso coração. E às vezes o que a gente não recebe, porque Deus disse, não é o momento. Se eu te der agora, tu vai fazer besteira. E Deus sabe. Então, você estaria preparado para receber? São perguntas simples que a gente precisa se fazer quando a gente pede para Deus. Eu já pedi uma coisa para Deus e eu recebi e eu não estava preparada para aquilo. A gente não dá conta. Então, Deus, ele sabe o momento certo. O tempo de Deus, ele é lindo. Ele é lindo. Nós que dificultamos as coisas. Nós que dificultamos. E para finalizar, eu queria te fazer outra pergunta. Você está esperando sentir a fé ou você está exercitando a tua fé? Às vezes a gente diz assim, eu não tenho fé. Vou orar para Deus me dar a fé. Não. Você não tem fé, então. Se você está orando para Deus te dar a fé, então é porque você não tem fé. Porque ele vai te dar uma coisa que tu não tem. Ou você está orando para Deus dar fé. Dando a sua fé. Então é muito forte isso. Até como, quando a gente pede, olha como a gente ora errado. A gente ora dizendo, Senhor, me dá mais fé, Senhor, a minha fé. Não, eu já tenho fé. Ei, crente evangélico, nós já temos fé no nosso coração. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós acreditamos que o céu existe, nós acreditamos que o inferno existe, nós acreditamos que Deus existe. Então, eu já tenho fé naquilo que eu não vejo, naquilo que não é tangível. Então, eu tenho, nem que seja um pouco de fé, mas eu tenho. Então, eu tenho que exercitar a minha fé. E como eu exercito? Orando, jejuando, lendo a palavra, ouvindo a palavra, que a Bíblia ela traz um conceito muito específico, inclusive, sobre a fé. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É por isso que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus de manhã, no devocional, né? A Assembleia de Deus tem uma cultura que nós temos as escolas dominicais todo domingo. Só que durante a semana, né, eu lembro que o meu pai tinha um livretozinho, que era tipo uma revistazinha, que toda semana, todos os dias da semana, tinha um versículo bíblico para cada dia, segunda, terça, quarta e quinta. E nós se reuníamos no café da manhã e ele lia aquele versículo, lia a palavra, nós orávamos e tomava café. Aquilo era um devocional. O que nós chamamos hoje de devocional, que é essa reunião que nós fazemos de manhã, muita gente, os antigos já faziam, de uma forma diferente, mas já faziam, já existia o devocional. Cada igreja adaptada à sua forma. Mas todas as igrejas entendem a importância do devocional de manhã, para o dia, para o desenvolvimento espiritual.
para o desenvolvimento de você como um cristão, para buscar o reino de Deus, para aumentar a sua fé, porque não existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tu pode buscar, tu pode fazer todas as campanhas da igreja, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o instrumento, esse é o acesso de você, de mim, de nós. Esse é o nosso acesso ao céu. Esse é o nosso acesso ao céu. E eu queria fazer uma oração. Eu queria fazer uma oração com vocês nessa manhã. Eu espero que Deus tenha falado com vocês através de mim, que essa palavra tenha acessado o coração de vocês, que a partir de hoje nós possamos nos colocar na presença de Deus de uma forma integral e não parcial. Integral, na integralidade, posto no pó. Adoração, acesso ao céu. Acessar ao céu através da fé. Eu queria nesse momento que você fechasse seus olhos, você respirasse, começasse hoje o dia declarando sobre a tua casa, declarando sobre as tuas finanças, declarando sobre aquele problema que tu vem pedindo para Deus, só que agora você vai mudar a sua forma de pedir. Você vai ver como você vai alcançar a sua vitória. Primeiro, comece agradecendo. Gratidão. A gratidão, ela quebranta o coração de Deus. Gratidão prepara o nosso coração para a fé. Senhor Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesse momento na tua presença, com humildade. Nós reconhecemos, Deus, que dependemos totalmente de ti. Que sem fé é impossível te agradar. Nós te adoramos porque tu és santo, tu és fiel, tu és soberano, tu és Pai. Hoje, Senhor, nós prostramos diante de ti em adoração. Nós não adoramos pelo que recebemos, mas adoramos pelo que tu és. Nessa manhã, Senhor, acessa o coração. Senhor amado, Pai, nós te apresentamos, te apresento, Deus, aqui, cada mulher aqui presente. Mulheres que carregam consigo lutas, responsabilidades, dores. Mulheres que carregam sonhos, promessas. Mulheres que te buscam. Mulheres que choram em silêncio. Senhor, neste momento eu quero te apresentar, Pai, cada mulher. Que elas possam acessar o céu, Senhor, naquilo que elas precisam. Que elas possam, Senhor, ter fé naquilo que desejam. Eu venho profetizar, Senhor, em nome de Jesus, que toda mulher se levante com fé. Onde há medo, nasça coragem. Onde há dúvida, nasça confiança. Onde haja cansaço, Senhor, nasça o renovo espiritual. Declaramos, Senhor, declaro que elas possam ter autoridade, que com fé elas possam profetizar sobre suas famílias, sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Toca, Senhor, a casa de cada uma, Senhor, que elas possam entender, Pai, que só Tu é capaz de resolver, que cada mulher que se sinta pequena, Senhor, saia sabendo que carrega um Deus grande dentro de si. Que toda oração que pareça sem resposta, que elas possam entender que tudo é no tempo de Deus. Eu profetizo sobre o emocional de cada mulher. Pela fé eu profetizo, Senhor, restauração de lares, cura, libertação. Levanta mulheres que confiam na Tua palavra para propagar a Tua palavra, Senhor. Senhor amado, mulheres que não se colocam atrás de problemas, mas que se colocam diante de Ti, que Te adora. Eu te peço, Senhor, abençoa este dia, abençoa esta semana, abençoa a nossa casa, provém, Senhor, cada dia o nosso sustento, abençoando, Pai, e possamos, Senhor, ser propagadores da Tua palavra. Nessa manhã eu te peço e te agradeço por tudo,
por tudo que tem feito e que ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer, Dai. Quero agradecer por este momento. Deus, ele me tocou muito forte ontem. Ele disse que eu precisava falar sobre isso. Deus, ele nos ensina em todos os lugares. Eu digo que a gente vê Deus em todos os lugares. A palavra de Deus, ela precisa ser entregue no coração que queira receber. Amém? Que hoje você possa mudar a sua forma de orar. E depois volte para contar. Pratique. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que praticar. A gente ouve, não basta a gente estar no devocional todos os dias. Não basta dizer que nós estávamos na igreja se a gente não pratica. Se a gente não praticar, de nada serve. Então, praticar é viver aquilo que a gente prega, é viver aquilo que a gente ouve, é viver a palavra de Deus de forma integral. Que Deus seja louvado. Amém. Amém.